tema muito forte. Ele é um tema que às vezes está tentando nos rodear, está tentando nos paralisar, tentando nos levar a fazer isso. Então nós temos que vigiar. E hoje eu vou falar sobre o tempo da graça. E o que esse tempo significa? O que mudou da lei para a graça? Então abre sua Bíblia aí em Números. Nós vamos começar do 11. Nós vamos entender aqui o que significa viver pela lei e pela graça. Vamos entender com a vida da Miriam. Com a vida da Miriam. Ela era uma mulher de Deus, filha, irmã de Moisés, mas ela se achou no direito de falar mal de Moisés. Ela se achou no direito de questionar a autoridade de Deus para Moisés. E aqui a gente vai ver como Miriam ficou. Mas a gente também vai ver outra murmuração do povo de Deus. O povo de Deus nunca estava satisfeito com o que Deus fazia para eles. Eles orou, clamaram, pediram para Deus tirar eles da servidão. Deus reconhece eles no mundo espiritual, reconhece eles, mas eles vão sair do deserto e vão continuar murmurando. Me dá aqui, outra pilha. Vão continuar murmurando, vão continuar reclamando do maná que Deus manda para eles. E eles vão dizer aqui no 11, vamos entender aqui o que os israelitas estavam fazendo ao sair da terra do Egito para ir para uma terra prometida. Olha aqui o que acontece. E aconteceu o quê? Queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor acendeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Igreja, isso aqui é muito importante. O povo tinha saído do Egito, eles eram escravos do Egito, mas eles vão agora ser resgatados por Moisés, vão ser dirigidos por Moisés para ir para uma terra prometida. Só que Deus, no caminho, conhecendo o coração do povo, começou a dar poucas porções para eles. Começou a dar poucas coisas para eles. E eles vão questionar. E nesse questionar, eles vão querer voltar para o Egito. Voltar para o Egito aqui é dizer, eu vou voltar para o pecado. Eu vou largar Jesus porque ele não resolveu minha vida, então eu vou voltar para o pecado. E eles estavam querendo voltar para o Egito, porque eles não estavam acreditando que Moisés estava sendo conduzido por Deus para tirar ele lá. E Deus vai e consome uma parte desse arraial. Vai vir e vai consumir. Vai vir um fogo, e vai consumir um pouco daquele arraial, aquelas pessoas vão morrer. Agora, qual é a diferença do dia de hoje? Esse fogo vai vir sobre a igreja de hoje? Não. A diferença daqui, desse período aqui que Moisés está levando o povo para uma terra prometida, é que o povo estava murmurando, Deus estava ouvindo, mas estava punindo. Mas hoje, depois que Jesus veio, no tempo da graça, essa morte não acontece mais. Aparentemente o povo não morre. Você pode observar que Asaf, ele vai questionar isso. Ele passou a observar o povo ímpio prosperava, o povo dentro do sacerdócio pecando, mas eles estavam vivendo uma vida de regalia, uma vida de mordomia. E ele falou assim, por que, Senhor? Ele disse que o povo ele não caiu, porque observando a vida do ímpio, do cristão que está na igreja de qualquer forma, ele começou a duvidar, ele começou a questionar. Só que no tempo da graça, a pessoa morre espiritualmente. Há uma morte que você aparentemente vê a pessoa ali está bem, está comendo, está bebendo, está prosperando, mas o Espírito Santo já foi embora. A pessoa já morreu muito tempo. E se ela não acordar, no dia do juízo, ela vai perder a salvação. Ela vai perder a entrada na glória de Deus, vai perder a morada eterna com Jesus. Mas aqui é notório que Deus corrigiu seu povo imediato. A
diferença da lei para a graça, que o povo, o sacerdote punia, e Deus, quando era tamanho o pecado, Deus vinha consumir aquele povo. Mas hoje não. Deus vai deixando na terra, vai dando oportunidades para que essa pessoa se conserte. Mas, chegando-se o dia da colheita, no dia que Jesus vem para aquela pessoa buscar os frutos e ele não encontra, o que é que ele faz? Lembra que o pastor Gomes disse uma coisa muito interessante, que a palavra, ele vem o esterco, ele vai estercando a pessoa. O que é esterco na palavra da parábola da semeadura? Esterco é palavra. É como nós estamos aqui hoje, nós estamos recebendo esse esterco espiritual, esse adubo, né? Vamos falar uma linguagem mais fácil, um adubo espiritual. Mas se Jesus vê que em nós não estamos recebendo a palavra e colocando em prática, vem a morte que a gente vê, descer a sepultura, descer ao jaz. Aí é uma morte que vai ser ele e Deus no juízo final. Então é importante a gente ter cuidado com a palavra que muitos falam: eu estou no tempo da graça, eu posso tudo. Não, nós não podemos tudo. A gente tem mais uma oportunidade de nos consertar. Mas se naquele grande dia o Senhor da Seara vir procurar frutos e não encontrar, a pessoa dessa sepultura, porque Deus não deixa cristão na terra sem dar fruto. Ele não deixa. Se você não dá frutos e ele vir te dando palavra, é o louvor, é a palavra na igreja, é a palavra na internet, nas redes que você assiste, é uma mensagem que você recebe aleatoriamente no seu WhatsApp. Tudo isso é um esterco espiritual, um adubo espiritual. Mas se essa pessoa não dá frutos, o que acontece? Ela morre. Agora a gente viu aqui sobre um questionamento sobre comida. O povo estava aqui insatisfeito com a comida que Deus estava enviando para eles. E o que acontece? Deus vai dizer para Moisés: eu vou enviar comida para esse povo. Eles não vão comer nem 5, nem 10, nem 20 dias. Eles vão comer um mês inteiro e vai sair carne pelas narinas. Olha Deus corrigindo o povo. Olha Deus corrigindo. E hoje as pessoas não estão satisfeitas com o que ganham. Estão sempre procurando um meio de reclamar. E Deus não está se agradando disso. Ele quer que a gente seja grato em tudo, para que você não caia no deserto, para você entender que tudo que você tem foi Deus que te deu, e você tem que ser agradecido. E o povo não estava agradecendo, dizendo que a comida que Deus enviava era uma desgraça. Eles falavam isso. E muitos hoje, no tempo da graça, fazem a mesma coisa, mas estão vivos, não estão sendo punidos. Aqui o povo foi punido, comeram carne até sair dos narizes. Mas nós vamos ver agora outra coisa que tem o tempo da lei e que tem o tempo da graça também. Abra aí em Números 12. Isso acontece muito no meio da igreja. Aqui eu estou falando do povo de Deus. Aqui não estou pregando para quem está aí fora, não. Aqui eu estou pregando para crente, para cristão, para pessoas que conhecem a palavra, que está dentro da igreja, ou que se desviou, ou que uma hora ou outra ouviu a palavra e conhece a palavra. Então olha o que Deus vai dizer aqui. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara Moisés. Portanto, tinha casado com uma mulher cussita. Preste atenção aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Até então, eu sempre falo isso na minha casa. Até então, você falar do meu marido, do meu filho, de mim lá fora, que eu não sei cozinhar, que eu não sei lavar, que eu não sei limpar uma casa bem, tudo bem. Que meu casamento, isso. Mas desde que você fala da obreira que está aqui no altar, aí a coisa fica diferente. Deus estava ouvindo Miriam falando para Arão. Só que nada tinha acontecido. Mas quando Miriam fala contra Moisés, Deus fala: epa, falou da mulher dele, tudo bem. Falou da mulher, pode falar
falar dela, que ele casou com uma cucita, pode falar tudo bem, pode falar que Moisés é feio, que ele é isso, mas o ministério dele não. Da unção que ele carrega não, porque essa aí quem deu foi ele. E isso é real, igreja. Agora o que é que acontece? Olha o que acontece aqui no tempo da lei. Vamos ver o que aconteceu no tempo da lei? No 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha o que Miriam está falando para Arão. Não falou também por nós? Olha Miriam. O Senhor ouviu. Olha só. O Senhor ouviu Miriam murmurando sobre a mulher de Moisés? Não. Mas o Senhor ouviu quando Miriam chegou para Arão e falou assim, olha Arão, Deus só fala pelo Moisés? Deus só ouve Moisés? Aí Deus, olha o que ele vai, olha só, quando ela começa a questionar o ministério de Moisés, o que acontece? E o Senhor ouviu. Tem muitos crentes dentro da igreja que estão com enfermidades, com câncer, com doenças do sangue, com dor de cabeça constante, com flagelos na alma que não conseguem dormir, porque fala mal. Porque fala mal da mulher e do homem de Deus. Estão leprosos, mas não estão mortos, estão vivendo, mas estão carregando enfermidades que não deveria estar sendo carregada. Porque estão falando de uma pessoa que Deus consagrou. Pode falar de qualquer coisa, mas não fala da palavra de Deus. Hoje Deus falou comigo. Eu deixei um lembrete, escrito assim: fale de mim, mas não fale do meu ministério. Porque é real, igreja. Porque muitas pessoas estão morrendo porque estão falando de mulheres e homens de Deus que são consagrados a Deus. E quando você fala de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, Deus para tudo o que ele está fazendo e vai te observar. Aí Miriam, ela vai ficar leprosa. Mas hoje a lepra está na alma, está no espírito. Deus se afasta e aí fica o quê? Fica espessos. E a gente vai ver o que aconteceu no Velho Testamento também, no Novo. Olha só, para concluir essa palavra aqui. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés: Arão e Miriam, vós três saí da tenda da congregação. E saiu eles, os três. Por que Deus defendeu Moisés? Porque muitas das vezes, igreja, a gente não tem coragem de chegar para o irmão e falar: pare de falar mal de mim, porque Deus não está se agradando disso. Você pode ficar leproso, você pode pegar uma enfermidade, você pode ficar com situações complicadas, você pode ficar no reino espiritual impedido. E aí o que Deus viu aqui? Moisés era manso. Moisés nunca ia corrigir Arão, era sangue dele. Miriam era irmã dele, eram irmãos, falando mal do irmão, dizendo que Deus não falava, que Deus também poderia falar com eles, mas Deus tem os seus ministérios particulares para cada um. E aí Deus vai falar assim: Moisés é manso. Moisés não ia corrigir Miriam, mas Deus falou assim: eu vou corrigir. E muitas pessoas estão sendo corrigidas e não sabem. Tem pessoas que estão enfermos, mas não sabem, que é por causa da língua. A língua que está falando mal de um cristão, de um servo, que tem a coragem de subir no altar e pregar a palavra. Pastor nenhum, missionário nenhum, mulher de oração quer ficar no altar. Ninguém quer, porque isso aqui é um grande preço a pagar. Vocês às vezes pensam que é fácil: a irmã sabe pregar, a irmã está aqui boa. Não, ai de mim, eu estou aqui pela graça. Se eu pudesse, eu fugia. Se eu pudesse escolher, eu estaria no banco ouvindo a palavra. É bem mais fácil. Porque quando o diabo ataca, ele ataca primeiro aqui. Ele vem com os bombardeiros sobre mim. E o que acontece? Se eu não estiver pronto, ele me derruba. Mas aqui Deus vai falar: Moisés é um homem manso. Ele não vai corrigir os seus irmãos. Então vou fazer algo aqui agora. Deus fala: sai agora. Sai da tenda da congregação. É como se falasse assim: saia da igreja. Vai dar para fora que agora eu vou corrigir vocês. E olha só, sair da igreja significa também, no tempo da graça, é ser corrigido lá fora, é colocar um empecilho, é não crescer espiritualmente, é ficar enfermo e achar que é uma doença comum, sabendo se a pessoa consertar, pedir perdão, Deus pode perdoar, porque o tempo da graça é diferente por isso. Porque enquanto está vivo pode haver o quê? O arrependimento. Mas se a pessoa não se arrepende, ela acha sempre certa, aí Deus não vai poder fazer nada. E olha só o que acontece com Miriam.
mesmo? Mas é o óculos, não estou chegando. É o sim, né? Isso, é mesmo. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, pôs-se à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele falarei. Me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não com enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tivesse temor de falar contra meu servo Moisés. Deus está dizendo aqui: se houvesse profeta no meio de vocês, eu não saberia. Se você, Miriam, fosse uma profeta, eu não saberia. Se você, Arão, fosse um levita, eu não saberia. Você não tem seu sacerdote, por que está de olho no teu irmão? Deus estava repreendendo eles ali. Eu falo e Deus fala. Eu falo com Moisés de uma forma intimamente. Eu falo com Moisés face a face, ele me vê, ele vê a glória de Deus, que representa Jesus. Porque se ele tivesse visto a Deus, ele não estaria vivo. Mas ali era a representação de Jesus. Aquela glória que ele via, que descia ali, era a representação da glória de Jesus. Mas ele falou assim: eu falo com Moisés face a face, eu falo boca a boca, eu falo intimamente. Ele fala: se tivesse profeta, eu não tinha levantado. Mas ele não viu profeta. Ele não viu pessoa disposta a pagar preço. Ele não viu pessoa disposta a ir. E ele o que viu em Moisés, o que não viu em Miriam. Mas olha o que ele vai dizer aqui no 9, né? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Aqui o Senhor está dizendo: a minha ira, o Senhor vai ficar irado com Miriam, mas ele vai se retirar, porque ele já tinha decretado no tempo da lei a punição de Miriam. Porque Miriam estava levando um fuxico para Arão. Por que Arão não foi punido? Porque Arão estava ouvindo, mas Miriam era a causadora do processo. E aqui está dizendo: e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa. O que significa retirar-se aqui na nuvem? Se aquela nuvem se retirasse, saía a proteção de Deus. Aquela nuvem representa hoje o Espírito Santo. Nós não temos mais essa nuvem, mas nós temos o Espírito Santo, que se eu errar, ele se retira. E ele se retirando, eu fico no mundo espiritual sem proteção. Miriam, quando aquela nuvem saiu da tenda, ela ficou leprosa. Mas nós vamos ver aqui a história de um homem lá no Novo Testamento. Vai lá para o Novo Testamento. A gente está vendo aqui no Velho Testamento o que acontecia de imediato. Mas hoje a gente vai ver aqui no tempo da graça o que estava acontecendo aqui em 1 Timóteo. Abre aí 1 Timóteo. 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo. É Deus. 1 Timóteo. 1 Timóteo. A gente vai estar lendo aí sobre 1 Timóteo. Deixa eu achar o meu aqui. 1 Timóteo 1,19. A gente vai ver aqui o que é estar no tempo da graça agora. O que acontece com os cristãos que no tempo da graça praticam esses atos com os homens e mulheres de Deus. Aqui é Paulo explicando para essa igreja aqui. 1 Timóteo, né? Todos achou? 1 Timóteo 1,19. Vamos aqui, 1,19. Conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram náufrago na fé. E entre eles foram Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que significa aqui que Paulo está fazendo com esses dois servos do Senhor? Eles estavam pregando mentira na igreja. Eles estavam dizendo
estavam enganando o povo. E hoje isso acontece dentro da igreja. Por isso que você, que é uma igreja, que está na igreja, precisa buscar discernimento e ler a palavra. Não fique só no que eu disse. Traga um caderninho, anote tudo e chegue em casa, mergulhe, vai pesquisar. Fala, eu quero saber se o que a irmã Patrícia falou é verdade. Eu vou pesquisar, eu vou procurar em outros lugares, vou procurar em livros, em pregações de homens de Deus, para saber se o que ela está falando é verdade. Aqui o entregar é desligar. Quando esses dois homens pecaram pregando mentira para o povo, enganando o povo, dizendo que Jesus, que não havia ressurreição, e aquele povo ficava desesperado, porque se não havia ressurreição mais, se Jesus não ia mais levar a gente, estava perdido todo mundo. E aí o que ele vai dizer? Eu estou desligando esses homens. Mas muitas das vezes, aqui eram homens que faziam a obra, que estavam sendo desligados no ministério. E aí o que acontece? Eles ficam no mundo espiritual desprotegido. E isso estava acontecendo nessa igreja aqui. Mas agora você vai lá para a gente finalizar em Gálatas 1:11. O que Paulo vai dizer aqui para nós finalizarmos? Gálatas 1:11. Volta para trás que você vai ver aqui. Então aqui você vê que Paulo estava desligando, mas só que ao desligar esses dois homens, eles continuam o quê? Vivos. Eles não morreram. Ao contrário do Velho Testamento, se esses dois homens estivessem no tempo da lei, eles tinham sido apedrejados. Mas, por eles estar no tempo da graça, eles foram desligados da igreja, eles ficaram sem proteção. É como Paulo depois vai dar exemplo. Se no tempo oportuno eles se arrepender, eles serão salvos. Mas eles foram desligados, eles ficaram por conta própria. Mas aqui no tempo da graça, olha o que Paulo vai dizer aqui em Gálatas 1:11. Olha o que Paulo vai dizer aqui para você entender. Mas não faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi do homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Olha o que ele vai dizer aqui. Hoje, esse aqui é um novo homem, um homem que foi encontrado por Jesus, um homem que foi batizado pelo Espírito Santo, que estava, antes do batismo no Espírito Santo, perseguindo a igreja. Paulo perseguia a igreja, porque ele não tinha tido um encontro com Deus, ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas quando ele encontra o Espírito Santo, essas tradições que ele tinha, ele vai rejeitar. Só que esses dois homens que eu citei aqui, o Irineu e o Alexandre, eles conheciam a verdade, mas eles rejeitavam a verdade. O que eu disse de manhã hoje? Quem estava aqui sabe. Eu cheguei em casa e fui chorar. Chorei. Eu falei, Senhor, eu não devia ter falado aquilo para a igreja. Mas Senhor, sim, mas tu não está ali para falar a verdade? Tu não está ali para dizer, eu tirei alguma coisa dos 10 mandamentos para te agradar? Eu te chamei para agradar homem? Eu te chamei porque você é forte, corajosa e você não tem medo. Você tem temor, mas não perca o temor de falar a verdade. Mas eu chorei, irmão. Eu fiquei triste, porque eu falei, Jesus, o que eu falei? O que eu fiz? Por que eu falei isso? Mas é a palavra, é Bíblia. E João estava sendo perseguido por causa da palavra. Às vezes Deus fala assim, fale, ensine, e você fica com medo de ser perseguido. Mas os verdadeiros pais na fé, eles foram perseguidos por causa da palavra. Eles não foram perseguidos por causa do pecado, eles foram perseguidos por causa da palavra. E Paulo está dizendo aqui, mas não faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo de homens, porque não aprendi de homem algum, mas pela revelação do Espírito Santo. Por que Jesus me fez vir aqui hoje? Porque, como eu disse de manhã, quando eu aprendi
sobre o dia do Senhor, eu aprendi no meu quarto, chorando e sendo ministrada pelo Espírito Santo. Eu não aprendi o Evangelho de Cristo com homens. Eu não aprendi com homens. Eu tive vários pastores bons, maravilhosos, que foram ferramentas na minha vida, mas a intimidade que eu tenho com a palavra, eu aprendi no meu quarto de oração, orando e pedindo a Deus discernimento e sabedoria para aprender. Então, essa é a palavra de Deus que eu deixo para a vida de vocês hoje, para que vocês meditem dia e noite sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus não vai mudar para agradar ninguém. Deus não vai mudar a sua palavra para me agradar, para agradar a igreja. De manhã eu poderia até pular aquele capítulo, aquele versículo, para agradar a mim, mas eu não estaria ensinando a vocês a verdadeira verdade. Mas aqui está dizendo, Paulo, como eu não aprendi do homem o que eu aprendi no meu quarto de oração com o Espírito Santo. Então essa é a palavra de Deus que eu deixo para o coração de vocês hoje, em nome de Jesus.